Olá, meus queridos irmãos, todos estão bem, felizes, protegidos, se protegendo, é muito importante, né? Fazermos isso. E uma outra coisa muito importante é os nossos olhos, né, brilharem. Isso, o olho brilhar, não é assim quando nós estamos felizes? Chega alguém e fala assim: Olha, você está com o rosto brilhando hoje. Quer dizer, nós transparecemos a nossa alegria, transparecemos a nossa paixão, transparecemos o nosso bem-estar através do olhar, olhando, falando, não é? E assim nós brilhamos. A Bíblia fala de algumas pessoas que brilharam, né? As vestes resplandecentes do Senhor Jesus, também o rosto de Moisés brilhava, né, quando ele falava com Deus. Estevão também brilhou o seu rosto quando falou com Deus, de uma forma sobrenatural. Talvez não aconteça como aconteceu com Moisés e com Estevão. Mas quando nós estamos em comunhão com Deus, quando nós estamos felizes com Deus, satisfeitos com o Senhor, o nosso rosto brilha também. E isto é algo que Deus prometeu para nós. Nesses tempos de pandemia, onde todo mundo fica meio carrancudo, né? Tem aqueles que estão carrancudos porque não acreditam na pandemia, tem aqueles que ficam carrancudos porque têm muito mais medo do vírus ser maior do que Deus, mas nós, os cristãos, temos que resplandecer. É nossa função. O nosso rosto tem que brilhar. Em meio à pandemia, nós temos que brilhar o brilho do Senhor Jesus. Eu vou ler alguns textos para os irmãos hoje e nós vamos ver um crescente neste ato de Deus fazer o nosso rosto brilhar. O primeiro deles está no último livro do Antigo Testamento, o profeta Malaquias. E ele faz a promessa da vinda do Senhor Jesus com estas palavras. Malaquias 4, versículo 2. Diz assim: Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então ele falando no versículo 1 que ao nascer o sol da justiça, ele vai acender a fornalha. Mas para aqueles que amam ao Senhor, este mesmo sol que acende a fornalha é o sol que aquece a nossa vida e faz com que saiamos para o dia, claro, como os bezerros quando são soltos da estrebaria. Ou seja, eles saem pulando, felizes, com aquele calor, com aquela luz, ou seja, radiantes de alegria. Então ele está profetizando que Jesus seria esta luz que nos ilumina, essa luz que nos aquece, essa luz que deve ser resplandecente e deve resplandecer através de nós. Agora vamos ver no cântico de Zacarias, quando ele fala a respeito tanto do seu filho João quanto de Jesus, ele diz assim no seu cântico em Lucas capítulo 1, versículo 78. Graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele faz uma ligação com Malaquias. Graças às entranháveis misericórdias de Deus. É quando as entranhas se mexem, a palavra grega é splankna. Toda vez que Deus demonstra misericórdia por nós, a palavra é splankna. É quando as entranhas se movem por amor a alguém. Então mostra que por amor a nós, Deus fez com que esse sol nascente, o sol da justiça, nascesse na nossa vida para nos trazer alegrias de viver, para nos trazer brilho em falar com os outros, luz para iluminar os outros, luz para aquecer os outros. Então, a nossa função em pandemia de trevas, como estamos agora, é sermos luz do mundo, farol. Como diz aquele cântico, né? Um farol que brilha temos que ser. O terceiro texto que eu quero ler está no livro de Jó, capítulo 11, versículo 17, que diz assim: A tua vida será mais clara que o meio-dia.
Ainda que lhe haja trevas, será como amanhã, como o amanhã, ao amanhecer. Ainda que exista um tempo nublado, ainda que esteja em tempo de chuva, como hoje, né? Ainda haverá luz. No meio de todas as trevas deste mundo, de todas as tempestades, o cristão é a luz. Ele é o farol que brilha, é o farol que guia as almas até Jesus. Temos que ser assim. Temos que ser assim. Jó mostra que é a nossa função, a nossa vida com Cristo deve ser clara, deve ser radiante. Vamos para o quarto texto. O quarto texto diz assim no Salmo 34, 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Contemplar Deus. Ver, analisar, ficar boquiaberto diante de Deus, e o nosso rosto será iluminado. E nós seremos, então, através deste conhecimento de Deus, dessa comunhão com Ele, orando, estudando a Bíblia, estando presente com os santos, né, a comunhão dos santos, participando dos estudos, tirando dúvidas, participando das reuniões de oração, participando da escola dominical, dos cultos da noite. Tudo isso vai fazer com que o nosso coração se aqueça e acenda a luz do Senhor Jesus. E o último texto que vou usar hoje está no profeta Isaías, capítulo 60, versículo 1. Isaías 60, versículo 1, que diz assim: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Temos que nos dispor a isso. Tem um hino que diz que tempo, para sermos santos, tempo temos que separar. Estar em comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus? Você está resplandecendo a luz do Senhor Jesus? Você está brilhando nestas trevas da pandemia? O que você fala, o que você vive, o que você escreve é luz. Você tem sido um instrumento de Deus, uma lanterna, uma lamparina nas mãos de Deus neste tempo de pandemia, ou está também obscurecendo o seu coração? Às vezes, o cristão, ele quando fica fora da comunhão dos santos, é como a brasa fora da fogueira. Ela vai apagando, 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 até virar carvão novamente. Então precisa ser levada para perto da fogueira para ela reacender. Como está a sua comunhão com Deus? Você tem estudado a Bíblia? Você tem orado sinceramente ou é aquela oração reza? Muito obrigado pelo almoço, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus, amém. E dorme logo em seguida, sem terminar a oração. Ó Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu uma boa noite de descanso. Como está sendo a sua oração? Sincera? Você tem realmente estudado a Bíblia? Ou fica satisfeito com um ou outro versículo que é postado nas listas da igreja? Por que você não está indo na igreja? Por que você não vai na escola dominical? Tem tantos horários. Nós estamos disponibilizando tantos horários para você ir na escola dominical, tantas classes diferentes e mais ainda, máscara, álcool em gel e distanciamento social. Tudo isso associado com o aprendizado. Mas por que você está faltando? Você tem medo do quê? Que os teus irmãos em Cristo passem o vírus para você? Na padaria também, no açougue também, no supermercado também, andando na rua também. Por que você não vai mais no culto? O que está acontecendo? A sua luz está apagando? A palavra de Deus, no último versículo que eu vou repetir, diz assim, Isaías 61, dispõe-te, tenha disposição, crie disposição, resplandece, brilhe, Jesus. Não é um aconselhamento, é uma ordem.
Os verbos estão no imperativo. Porque vem a luz. Você já recebeu a luz de Cristo. Não coloque a luz do Senhor Jesus da sua vida embaixo do alqueire, que era uma peça de barro que servia para medidas na época do Senhor Jesus. Alqueire hoje é medida de terras, mas era um vaso de barro onde eles colocavam os grãos. Ninguém acende uma vela para colocar embaixo, mas no luzeiro. E Deus chamou você. E Deus foi buscar você nas trevas para você resplandecer a luz dele. Resplandeça a luz do Senhor. Resplandeça a luz do Senhor. Não é um conselho, é uma ordem daquele que nos ama. Vamos orar. Agradecemos, ó Pai bendito, porque a tua luz brilhou no nosso coração. Agradecemos, ó Deus amado, porque o Senhor fez com que entendêssemos a luz de Cristo Jesus. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos dá a ordem de resplandecermos aqui na terra. O Senhor não usa anjos com asas, auréolas, para anunciar o Evangelho. Eles não entendem o que é o Evangelho, mas nós entendemos. Senhor, que o Senhor se agrade de todos nós quando nós falarmos de Ti e anunciarmos a Tua salvação. E agora eu peço a Deus misericórdia sobre aqueles que entenderam a salvação e estão escondidos em suas casas nos momentos de culto, achando que a casa é o refúgio secreto. Mas nós sabemos que o refúgio secreto é debaixo das Tuas asas, protegidos por Ti. Senhor, dá coragem a estas pessoas que estão negligenciando o ajuntamento solene do corpo de Cristo. Preferem estar longe do corpo de Cristo. Que eles se arrependam, Senhor, deste mal e com toda a precaução que nós estamos tendo, retornem para a Tua casa e brilhem a Tua luz. Não sejam envolvidos pelas trevas do mundo, mas sejam luz nessas trevas. É o que nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe ricamente todos vocês e brilhem, brilhem, brilhem muito para o Senhor Jesus.